Fala, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar para vocês de 5 lições importantes que a gente aprende com o jovem Samuel, né? A gente conhece o grande profeta Samuel, o homem de Deus Samuel, juiz Samuel, sacerdote também Samuel, mas eu quero tirar aqui para a nossa vida, para nosso gasto, como a gente fala, 5 lições que a gente aprende quando este grande homem de Deus, quando ele ainda era jovem, como foi que começou a sua trajetória ministerial e para que ele fosse esse homem de referência, esse homem de Deus de referência e tão importante quanto foi para a história do povo de Israel. Então fica comigo até o final desse vídeo para a gente meditar nessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Amados, quando nós lembramos do profeta Samuel, juiz, sacerdote, profeta Samuel, nós estamos falando de um homem que foi muito importante para a história de Israel. Samuel foi o responsável por fazer a transição do governo teocrático para o governo monárquico. E nós podemos observar na sua vida um ministério muito abençoado, o quanto Deus o usou, o quanto Deus falou com ele, o quanto ele foi importante para a sua geração. Mas se nós formos prestar atenção, nós vamos ver que Samuel veio para o ministério ainda muito jovem. Você conhece a história, o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, ele está falando lá a respeito de Ana, sua mãe, do voto que ela fez, né, para que ele pudesse nascer. Ela fez um voto ao Senhor: Senhor, se tu me deres um filho, se tu te lembrares de mim não te esqueceres e me deres um filho, eu te devolverei. A oração foi respondida, a oração de Ana foi respondida. Deus lhe concedeu, Deus lhe abriu a madre, ela concebeu, teve um filho, deixou esse filho passar da fase de desmame e o devolveu. Foi levar aquela criança ao templo para que ele servisse ao Senhor. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal que fala sobre o nazireado do profeta Samuel. No vídeo eu falo do processo do nazireado e também falo citando a vida do profeta Samuel. O que nós podemos observar na sua vida, e eu já começo aqui no primeiro ponto a falar, é no capítulo 2, versículo 18. A Bíblia diz que Samuel começou a servir ao Senhor desde muito cedo. E ele servia ao Senhor, né, usando uma éfode, que é uma espécie de túnica. Obviamente que não era a roupa oficial do sacerdote, do sumo sacerdote, mas ele servia ao Senhor com o que ele tinha. E a Bíblia diz no versículo seguinte, versículo 19, que a sua mãe, de ano em ano, levava uma túnica nova. Ela fazia uma túnica nova para que ele pudesse trocar. Afinal de contas, ele era uma criança, um adolescente que estava ali crescendo e a sua mãe tinha todo esse cuidado. Mas o ponto importante que eu quero trazer aqui é este, que desde muito cedo Samuel começa a servir o Senhor no templo. E este é o conselho que a gente deve dar aos nossos jovens. Desde muito cedo a gente precisa entregar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas qualidades para que o Senhor multiplique, para que o Senhor abençoe e a gente faça a obra de Deus na casa do Senhor, trabalhe para Deus usando o que a gente tem. Ele estava ali no templo servindo, sendo obediente às ordens do sacerdote Eli, que era o sumo sacerdote. Portanto, ele estava simplesmente obedecendo. E qual é o papel que cada um de nós deve exercer na casa do Senhor? É ser obediente. O que tiver nas nossas mãos para fazer, nós devemos fazer na nossa simplicidade, na nossa capacidade, aquilo que nos for dado a mãos para fazer, que façamos. Isto é servir ao Senhor. E Samuel aprendeu essa lição desde muito cedo. E é um conselho que eu dou para jovens, adolescentes: comece a trabalhar desde muito cedo. Se você tem tempo, tem disposição, tenha vontade de estar na casa do Senhor e fazer o trabalho do Senhor e entregar seus talentos, seus dons a Deus. E da mesma forma que aconteceu com Samuel, que todos os anos a sua mãe lhe levava uma túnica nova, com certeza uma túnica maior, porque ele ia crescendo, Deus vai tratar com você da mesma forma. Conforme você vai trabalhando na casa de Deus, você vai melhorando, você vai crescendo, você vai evoluindo, e eu tenho certeza que a cada momento Deus vai lhe dar uma vestimenta espiritual melhor, maior, para que isso acompanhe o teu crescimento. Deus vai te dar uma bagagem espiritual, um conhecimento espiritual melhor a cada dia, porque você está se dispondo, você está se dedicando e Deus vai te abençoar por isso, vai fazer você crescer espiritualmente na sua presença. A segunda lição aqui: quem começa a trabalhar diante do Senhor terá evolução e crescimento no reino.
A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, que o jovem Samuel ia crescendo e se fazia agradável ao Senhor e aos homens. Ou seja, quando a gente se dispõe a fazer o trabalho do Senhor, é natural que esse reconhecimento, que essa visibilidade aconteça na vida das pessoas. A gente começa ali naquele anonimato. Eu me lembro de mim quando eu era adolescente, tentando ali fazer a minha parte, me envolvendo ali nos corais, na banda de música da igreja, e a gente pensa assim que a gente está fazendo a nossa parte, E Deus começa a olhar para isso, Deus começa a ver isso, a tua sinceridade, a tua dedicação, a tua vontade de estar ali fazendo algo para Deus, para o serviço do Senhor, e Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Você começa a ficar bom naquilo que você faz. Deus começa a te melhorar, a te exaltar, e é natural que as lideranças comecem a te ver com outros olhos. O teu pastor, o teu líder de jovens, o teu líder de adolescentes, o teu líder de senhoras. Então, eles sempre vão olhar para você como alguém que está se destacando, que está se esforçando. E aí que as pessoas começam a te aproveitar, porque você é uma pessoa esforçada. Você está fazendo com o coração, está fazendo para Deus, está fazendo para engrandecimento do reino de Deus, está fazendo para glorificar o nome do Senhor. Por certo, vai chegar o teu momento, alguém vai te colocar numa posição mais especial, mais estratégica, de mais destaque. Claro, isso não é para a tua glória. Não deixa subir esse sentimento de soberba, de orgulho, de vaidade por um trabalho que você faça na casa do Senhor. Sobretudo, a humildade, a simplicidade que Deus requer daqueles que estão trabalhando no seu serviço, na sua casa, Então, mantenha-se firme, mantenha-se agradando ao Senhor, mantenha-se notável aos olhos do Senhor, isso que é mais importante. Faça tudo que você tem que fazer na casa do Senhor, faça para a glória de Deus, e Deus vai saber o momento de te exaltar sobre a terra para que o nome dele seja glorificado. O terceiro ponto eu quero destacar, já falando agora do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, no versículo 4, versículo 6 e versículo 8, as 3 primeiras vezes que Deus chama Samuel. Samuel está ali no templo, um jovem ainda, um garoto, e Deus começa a chama pelo seu nome, Samuel, Samuel. Você conhece lá como é que se discorre a história no capítulo 3. Deus chama Samuel, e todas as vezes que Deus chama Samuel, nessas 3 primeiras vezes, ele corre até o sacerdote ali, Eli, e diz assim: eis-me aqui, porque você me chamou. E Eli, nessas primeiras 3 vezes, ele diz: não, eu não te chamei, vá dormir, vá se deitar, vá descansar. E Samuel voltava para o seu lugar, e a voz vinha novamente, ele chamava Samuel, Samuel. Ele corria lá com Eli novamente e dizia que ele tinha ouvido Eli chamar. Samuel não tinha ainda intimidade para saber, e nem experiência para saber que aquela voz era a voz de Deus. Mas o que a gente quer destacar aqui, para a gente meditar e trazer para a nossa vida, é que nesse momento, Samuel se dirige ao seu líder, Sempre esteve disposto a servir em obediência, em submissão, e quando ele ouve uma voz chamar pelo seu nome, a primeira pessoa que ele procura é a sua liderança. Ele confunde a voz de Deus com a sua liderança. Na Bíblia não fala, nós não podemos dizer qual é o som, qual foi o som da voz que chamou por Samuel, qual foi o som que Deus usou para falar com Samuel nessas primeiras vezes, primeiras 3 vezes. Se a voz que Deus usou era parecida com a voz de Eli, nós não podemos afirmar isso, mas o que nós podemos dizer é que Samuel sempre confundiu a voz que ele ouvia como sendo a voz de Eli, e tanto é que ele dizia: o Senhor me chamou, eis-me aqui, eu ouvi a sua voz me chamando, eis-me aqui. Então, o que é que nós notamos aqui? Que um bom liderado sempre vai ouvir a voz de Deus como sendo também a voz da sua liderança. Ou seja, inverte. Vai ouvir a voz da sua liderança como sendo a voz de Deus, tá? O que eu quero dizer aqui é que é fundamental que tenhamos obediência às nossas lideranças terrenas, que possamos ouvir a voz das nossas lideranças da terra como sendo a voz de Deus. Afinal, nós já sabemos, já estudamos aqui neste canal,
que toda liderança, toda autoridade, ela procede de Deus. Então, por mais que Samuel soubesse do pulso fraco de Eli para com seus filhos, por mais que Samuel soubesse dos pecados dos filhos de Eli, ele sabia que Eli era a sua liderança. Então, ele ouvia uma voz que ele não sabia qual era, ele procurava o seu líder, confundia a voz de Deus com a voz da sua liderança. Ou seja, que possamos ver em nossas lideranças a voz de Deus, a instrução de Deus, o cuidado de Deus através das pessoas que Ele coloca sobre a nossa vida para nos orientar, para liderarem sobre nós. Obediência é um ponto super importante para quem quer ter um ministério abençoado na presença de Deus. A quarta lição que eu quero destacar aqui é ainda neste ponto, quando Samuel escuta essa voz chamando Samuel, Samuel, ele todas as vezes procura Eli e a gente tira outra lição daqui, né? Quando nós escutamos alguma voz chamando pelo nosso nome, a primeira coisa que a gente deve fazer realmente é procurar lideranças, procurar pessoas que sejam mais experientes, principalmente aquelas que estão sobre nós, na hierarquia da igreja, na liderança, seja seu pastor, seu líder de jovem, coordenador de jovem, de adolescente, de senhoras, de escola dominical, seja qual for a sua liderança, procure. Neste caso, claro, era a voz de Deus, mas nós podemos dar como exemplo a Eva no Jardim do Éden. Eva deu ouvidos à voz da serpente e o final da história você já sabe. Ela e o seu marido, Adão, caíram em pecado. Antes de você fazer uma besteira, procure o seu líder e diga, escutei uma voz assim, escutei uma fala assim, uma orientação desse jeito, quero saber o que é que você me diz, eu estou certo, eu estou errado, eu faço, eu não faço, e eu tenho certeza que a tua liderança, o homem de Deus, vai saber te orientar, vai saber te colocar no caminho que você deve andar. Em quinto e último lugar, a gente pega o trecho em que Eli orienta Samuel, porque Eli já era um homem experiente e percebeu que aquela voz era Deus falando com o jovem Samuel. Ele disse assim, vai te deitar, se esta voz falar novamente com você, você vai me dizer, eis-me aqui, Senhor. Né? Ele orientou Samuel qual era o procedimento. E a gente traz aqui como lição para que a gente não possa ser apressado, para que você não possa passar à frente do Senhor, para que você espere o momento de Deus te destacar para um trabalho específico. Continue firme, continue fazendo o seu trabalho, obediente, até que Deus fale ao teu coração. Chega o momento que Deus fala ao coração da pessoa. Chega o momento que Deus coloca, que Deus, através de uma imposição de mãos, de uma profecia, de uma revelação, ou até mesmo no teu coração, Deus vai te direcionar para o caminho que Ele quer que você trabalhe, que Ele quer que você trilhe no ministério. Perceba bem, mais uma vez eu vou destacar, Samuel chega ali no templo num momento muito conturbado, ele cresceu ali, ouvindo as pessoas falarem mal de Eli, dos seus filhos, da conduta errada, ele presenciou, ele assistiu muita coisa errada ali naquela família, né? Os filhos desonrando o Senhor, desobedecendo, Eli sendo um pai sem pulso, sem orientação, sem correção dos seus filhos, sem repreensão dos seus filhos, e ele não se rebelou, ele não se revoltou com aquela situação. Talvez se fosse outra pessoa, poderia dizer assim, poxa, eu estou crescendo aqui no meio desses homens de Deus fracassados. Ele poderia olhar para aquela situação e dizer assim, isso aqui não é para mim, isso aqui não vai me levar a nada, isso aqui é uma bandalheira, isso aqui é tudo de fachada. Ele poderia agir assim, ele poderia se revoltar com a situação. Mas, queridos, a obediência, ela é algo que agrada muito a Deus. E Samuel soube obedecer, soube esperar o momento. Eli entendeu que Deus estava querendo falar com o jovem Samuel e lhe mostrou o caminho. Uma liderança que seja um homem de Deus sempre vai te apontar o caminho para você estar mais perto de Deus. Sempre vai te colocar numa situação, numa posição em que você se aproxime mais de Deus. Então foi isso que ele fez com Samuel. Ele orientou. E Samuel esperou o momento. Até este momento, ele esteve ali submisso, obediente, correto,
reto nos caminhos do Senhor, debaixo de uma autoridade. Mas chegou o momento que Deus foi falar com ele, que Deus o chamou, que Deus o puxou para o ministério particular, uma intimidade entre Deus e Samuel. Então, que a gente possa aprender da mesma forma. Sejamos obedientes, continuemos na nossa vida, no nosso trabalho, na obediência ao Senhor, às nossas lideranças que nós temos na nossa igreja, na nossa congregação. Faça isso. Por certo, Deus vai te chamar, vai chegar o teu momento, vai chegar a tua hora e Deus vai te puxar ali para tratar com você de uma forma particular, de uma forma especial. A gente olha para a vida de Samuel, o grande homem de Deus, mas a gente quase não medita, né? Nesse começo de carreira. Ninguém quer trilhar os comecinhos de carreira, andar, subir os primeiros degraus, sofrer, estar ali, né, fazendo serviço mais duro. Ninguém mais hoje em dia quer fazer isso. As pessoas querem só o destaque, querem já estar numa posição elevada, numa posição famosa. Mas Deus está falando para você, começa devagarzinho. Começa lá pelos primeiros degraus, para eu te trabalhar, para você entender a obediência, entender o ministério, entender as minhas coisas, diz o Senhor. E aí Deus sabe que vai poder contar com você e vai te exaltar no tempo certo. Que Deus abençoe sua vida, compartilha com alguém essa palavra e que Deus abençoe grandemente o teu ministério. Até o próximo vídeo, siga em frente, Deus é contigo.